Pare por um segundo. Imagine que tudo o que você acredita sobre Deus pode estar completamente errado. Imagine que o maior gênio da ciência moderna, Albert Einstein, olhava para Deus de uma forma que a maioria das pessoas nunca ousou considerar. E se eu te dissesse que Einstein não acreditava em milagres, não rezava pedindo favores, mas ainda assim tinha uma fé tão profunda que muitos religiosos invejariam? O que você faria se descobrisse que o mesmo homem que revolucionou a física também propôs uma das visões mais controversas e fascinantes sobre o divino? Prepare-se, porque nos próximos 20 minutos eu vou te levar para dentro da mente de Einstein. Vou revelar como ele realmente via Deus. Por que essa visão desafia tudo o que nos foi ensinado? E qual é a resposta surpreendente para a pergunta que mais atormenta a humanidade? Deus existe, afinal. Mas atenção, só no final desse vídeo você vai entender completamente o que Einstein enxergava quando olhava para o cosmos. Antes disso, quero te deixar com um dado. 73% das pessoas no mundo acreditam em algum tipo de divindade, mas menos de 1% já ouviu falar do Deus de Spinoza, que era justamente o Deus de Einstein. A indústria religiosa, a ciência tradicional e até mesmo muitos ateus não querem que você saiba disso. Então, fica comigo até o final, porque o que vou te mostrar pode mudar para sempre sua relação com Deus, com a ciência e principalmente com o mistério do universo. E eu te prometo, se você nunca sentiu um arrepio diante da grandiosidade do cosmos, hoje vai sentir. Antes de chegar lá, deixa eu te perguntar, já teve aquele momento, talvez numa noite estrelada, em que você olha para o céu e sente que existe algo maior? Não falo de ouvir vozes ou ver milagres. Falo daquela sensação quase inexplicável, uma mistura de humildade, admiração e até um certo medo. Pois bem, Einstein viveu esse sentimento praticamente todos os dias. Mas, diferente da maioria, ele não tentava encaixar esse sentimento em uma caixinha pronta. Não aceitava respostas fáceis, não engolia dogmas. Desde pequeno, Einstein era obcecado por mistérios. Aos 5 anos ficou fascinado com a bússola de seu pai, aquela agulha misteriosa que parecia guiada por uma força invisível. Isso acendeu nele uma curiosidade quase religiosa. Como é possível que algo sem fios ou cordas obedeça a uma ordem invisível? Para ele, aquilo era quase sagrado. E talvez seja por isso que anos depois ele diria: a experiência mais bela que podemos ter é o mistério. É a emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e de toda arte verdadeira. Percebe a diferença? Para Einstein, a verdadeira espiritualidade não estava em dogmas ou rituais, mas em cultivar uma reverência diante do desconhecido. Olha só que curioso. Muita gente acha que para ser cientista precisa ser ateu e para ser religioso precisa renegar a ciência. Essa ideia é tão difundida que gera verdadeiras guerras de opinião. Mas Einstein provava todo santo dia que isso é uma falsa dicotomia. Ele ia na contramão. Ele dizia, sem rodeios: quero saber como Deus criou este mundo. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Quero conhecer seus pensamentos. O resto são detalhes. Só por essa frase, já percebe que Einstein tratava a busca científica quase como uma busca espiritual, certo? E a história dele é cheia desses paradoxos. Por exemplo, quando criança, Einstein frequentou uma escola católica. Mesmo sendo judeu, leu a Bíblia, aprendeu músicas religiosas, mas, aos 12 anos, começou a questionar tudo. Por que existem tantas religiões? Se a verdade deveria ser uma só, por que tantas versões diferentes de Deus? Essas perguntas nunca o abandonaram. Agora, atenção, daqui a 5 minutos, vou te contar o episódio exato que mudou para sempre a relação de Einstein com Deus. Mas antes, vamos desmistificar uma coisa. Einstein era cético,
mas não era cínico. Ele rejeitava a ideia de um Deus pessoal, aquele Deus que se preocupa se você vai à missa ou não, que fica de olho se você come carne na sexta-feira, que castiga ou recompensa. Sabe aquela visão infantil de um velhinho barbudo sentado numa nuvem? Einstein descartava isso completamente. Ele achava essa imagem reducionista, quase ofensiva para a grandiosidade do universo. Para ele, Deus não tinha nada a ver com punição ou perdão. E aqui entra o primeiro momento uau. Einstein acreditava sim em Deus, mas o Deus dele era radicalmente diferente. E isso não é pouca coisa. Quando perguntaram diretamente, você acredita em Deus? Ele respondeu, acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia legal de tudo o que existe, e não em um Deus que se preocupa com o destino e as ações dos seres humanos. Pensa só, o maior gênio da física moderna dizendo que Deus não se importa com nossos pecados ou pedidos, mas sim com a ordem cósmica. Agora, prepara, porque vem o primeiro grande conflito dessa história. Imagina só, um judeu que nega o Deus judaico tradicional, admirado por cristãos e odiado por religiosos radicais, mas ao mesmo tempo respeitado pelos maiores cientistas. Einstein estava no meio do fogo cruzado. Por um lado, religiosos o acusavam de herege. Por outro, ateus tentavam puxá-lo para o seu lado. Já viu aquela famosa frase, Deus não joga dados com o universo? Foi dita por ele numa discussão feroz com Niels Bohr sobre a aleatoriedade da física quântica. Mas o que pouca gente sabe é que Einstein usava a palavra Deus quase como sinônimo das leis universais, da harmonia, daquela ordem misteriosa que está por trás de tudo. Para ele, a existência de ordem era a prova máxima de uma inteligência cósmica, mas uma inteligência impessoal, sem interesses mesquinhos ou vontades humanas. Se você pensa que isso soa como panteísmo, está no caminho certo. Só que Einstein era cuidadoso. Dizia que não era nem panteísta, nem ateu. Era, nas palavras dele, agnóstico profundamente religioso. E agora, presta atenção. Se você acha que é fácil defender esse ponto de vista, tenta imaginar o que Einstein passou numa época em que religião e ciência eram campos minados. Recebeu ameaças de religiosos, foi xingado por ateus militantes e, mesmo assim, não recuou. Aqui vem um caso extremo. Em 1940, um rabino de Nova York escreveu para Einstein, exigindo que ele declarasse se acreditava ou não em Deus. A resposta de Einstein foi uma carta que ficou famosa. Eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia do que existe, não em um Deus que se ocupa do destino e das ações dos homens. Essa frase virou polêmica mundial. Igrejas repudiaram, ateus comemoraram, mas a verdade é que poucos entenderam realmente o que ele quis dizer. Em outra ocasião, perguntaram a ele, você acredita que Deus pode intervir no mundo? E a resposta foi, não acredito em um Deus que recompensa ou pune. Isso parece chocante, mas mostra que Einstein via a religião como algo muito maior do que dogmas e tradições. O segundo, retention hook. Mas há algo que ninguém te conta sobre a espiritualidade de Einstein, e isso vai te surpreender nos próximos minutos. E agora, a jornada de descoberta. Einstein não era apenas um físico, era um explorador do mistério. Sua busca era quase mística, mesmo sendo rigorosamente científica. Ele dizia, a emoção mais bela e profunda que podemos experimentar é o sentimento do misterioso, é a semente de toda a verdadeira ciência. Ele acreditava que investigar o universo era se aproximar da mente de Deus. Não um Deus que intervém, mas um Deus que se revela pela ordem, pela beleza, pela simetria das leis naturais. Um Deus matemático que fala através da estrutura do espaço-tempo, da luz, da gravidade. E tem um exemplo clássico que ilustra isso. Para Einstein, toda a equação descoberta, todo padrão revelado, era como desvendar mais uma página do livro sagrado da natureza. Lembra da metáfora da biblioteca? Ele dizia,
Estamos na posição de uma criança pequena, entrando numa vasta biblioteca cheia de livros escritos em diversas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros, mas não sabe como. Não entende as línguas em que estão escritos. Percebe uma ordem definida, um arranjo misterioso, mas não compreende. Essa metáfora resume tudo. O ser humano mais inteligente é, diante do universo, apenas uma criança fascinada e humilde. E essa humildade é uma das grandes lições do pensamento de Einstein. Quantas vezes a gente acha que já sabe tudo, que já entende a vida, Deus, o universo? Einstein nos lembra: a mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. Criamos uma sociedade que honra o servo e esqueceu o dom. Saca essa frase? Totalmente cotável. Mas agora, atenção, a verdade que vai chocar você está chegando. Einstein rejeitava tanto o fanatismo religioso quanto o cientificismo cego. Ele via o fanatismo como o maior inimigo do avanço humano e acreditava que fé cega, seja em doutrinas religiosas ou científicas, era um obstáculo gigantesco para o verdadeiro conhecimento. E por isso defendia uma religiosidade cósmica, livre de dogmas, baseada na admiração diante do mistério, não no medo ou na submissão. E aqui, mais um momento uau. Apesar de nunca ir à sinagoga nem à igreja, Einstein dizia sentir uma profunda religiosidade cósmica, que só aumentava conforme ele mergulhava nos mistérios do universo. Agora, chegou o momento do clímax, a revelação mais surpreendente sobre como Einstein via Deus. E não é teoria, é uma experiência real, documentada, que poucos conhecem. Einstein, já no fim da vida, foi questionado por um estudante: professor, o senhor acredita mesmo que o universo todo segue leis matemáticas? Não existe nada além disso? E Einstein respondeu sorrindo: quando a resposta é simples, Deus está respondendo. Essa frase esconde uma verdade brutal. Para ele, o sagrado estava na simplicidade, na elegância das leis que regem tudo. Mais que isso, para Einstein, cada avanço científico era uma espécie de oração. Ele via os cientistas como sacerdotes da natureza, desvendando pouco a pouco a mente divina. Mas, e aqui está o grande segredo, ele nunca achou que seria possível entender tudo. Pelo contrário, dizia: o mistério é eterno. Podemos desvendar uma parte, mas nunca o todo. Essa humildade diante do mistério é o coração da espiritualidade einsteiniana. Não importa se você é físico, artista, religioso ou ateu, todos estamos diante de um universo muito maior do que podemos compreender. E para provar isso, Einstein era implacável com charlatanismos e dogmas. Rejeitava a ideia de milagres, de intervenção sobrenatural, de orações atendidas como pedidos numa loja. Para ele, milagres eram apenas fenômenos que ainda não compreendemos. Isso é polêmico, né? Muita gente acha ofensivo, mas Einstein argumentava: o fato de o universo ser compreensível é um milagre. Ou seja, o maior milagre não é o impossível acontecer, mas o fato de que o mundo obedece a leis, que podemos entender, que existe ordem em meio ao caos. E é por isso que, para ele, a ciência não era inimiga da religião. Pelo contrário, era o caminho mais nobre para se aproximar do divino. Aqui vai mais uma frase que merece virar meme: ciência sem religião é manca, religião sem ciência é cega. E você, já tinha ouvido essa? Agora vou te mostrar como aplicar essa visão na sua vida. Porque não adianta só admirar o gênio. A grande questão é: como viver como Einstein? O primeiro passo é cultivar o mistério. Não aceite respostas fáceis, nem dogmas prontos. Questione tudo. O segundo passo: busque o conhecimento, mas sem arrogância. Lembre-se da biblioteca. Somos todos crianças tentando decifrar uma linguagem infinita. Terceiro passo: pratique a admiração. Einstein dizia que o sentimento religioso mais nobre era a admiração diante do universo. Da próxima vez que olhar para o céu, tente sentir isso. Quarto passo: evite o fanatismo, seja religioso ou científico. Nenhum lado detém a verdade absoluta. Quinto passo:
Entenda que a busca nunca termina. Sempre haverá mistérios, sempre haverá perguntas sem resposta. E isso é maravilhoso. Mas atenção ao que vem a seguir. Viver assim não é fácil. Requer coragem para questionar, humildade para não saber e abertura para o mistério. Muitas pessoas vão tentar te puxar de volta para dogmas, para certezas fáceis. Vão te chamar de indeciso, de herege, de sonhador. Mas lembra, Einstein, com toda a sua genialidade, nunca teve vergonha de admitir o quanto não sabia. E talvez esse seja o maior segredo do universo, porque no fundo, a espiritualidade de Einstein é um convite para sermos eternos aprendizes. E o melhor, quanto mais aprendemos, mais nos encantamos. E agora, o resumo final, que pode ser o divisor de águas na sua vida. Einstein não acreditava em um Deus pessoal, mas também não era ateu. Ele via Deus como a ordem e a harmonia do universo, a inteligência misteriosa por trás das leis naturais. Para ele, Deus não se preocupa com nossos pecados, não interfere no nosso destino, não atende pedidos, não faz milagres ao nosso gosto. Mas, ao mesmo tempo, é impossível não sentir reverência diante da grandiosidade e da beleza do universo. Einstein nos ensina que o verdadeiro sentimento religioso está na admiração, na humildade, na busca incessante pelo mistério. Ele nos desafia a abandonar respostas fáceis, a duvidar dos dogmas, a unir ciência e espiritualidade numa busca só. Então, se você chegou até aqui, eu te faço um convite. Na Munsuon, próxima vez que alguém te perguntar se você acredita em Deus, responde assim: acredito no Deus de Einstein, o Deus que se revela na ordem do universo, na harmonia das leis, na beleza do mistério. Vê se essa frase não é poderosa. Agora, desafio você. Compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu na visão de Einstein. Já tinha ouvido falar do Deus de Spinoza? Você acredita que ciência e espiritualidade podem andar juntas? E se você conhece alguém que vive em guerra entre ciência e religião, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com quem precisa ouvir isso. E prepare-se. No próximo vídeo, vou te mostrar as ideias mais perigosas de Stephen Hawking sobre o sentido da vida e o que ele acreditava sobre Deus. Até lá, continue curioso, continue humilde, continue admirando o mistério, porque, como Einstein dizia, o mistério é a coisa mais bela que podemos experimentar. Ele é a fonte de toda a arte e ciência verdadeira.